questão de preferência. É um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu li esse livro pela primeira vez, nada de surpreendente mudou em minha vida. Porque eu já sabia que existe um sistema que quer manipular você, quer ver você dentro da Matrix. Que Matrix, Luiz? A Matrix da pobreza, da alienação, para que você continue sendo uma pessoa escassa, pobre, para que você não pense por si mesmo. Então, ou seja, Napoleão Hill, ele revela aqui as estratégias do diabo. Eu vou apenas aqui focar nas duas mais relevantes, as estratégias do diabo. Porém, Hill, ele simplesmente desmascara o diabo aqui. Ele faz o diabo confessar como que ele faz para manipular o mundo, para manipular as pessoas, para que você não seja um pensador, para que você seja um alienado. Então essa figura mítica aqui, o diabo, que para alguns é o adversário de Deus, para outros apenas uma coisa inventada pelos homens, assim como o próprio Rio, ele fala. Então vamos lá, ele já começa aqui dizendo o seguinte: se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Então ele já começa a colocar aqui, vou ligar aqui, deixa eu ligar a câmera aqui, que você possa acompanhar de cima. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Ou seja, o medo. O Brasil, ele está entre os países onde tem o maior índice de pessoas com ansiedade. Ou seja, o que é ansiedade? A ansiedade não existe. O que existe é o quê? Um alto nível de medo. Medo. Então, medo é um controle social. Então ele coloca aqui, ó, medo, ele já dá o tom aqui, né? Ele dá o tom da melodia aqui. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Agora, o contrário do medo é o quê? O livro milenar, que para o Ocidente é a Bíblia, né, diz lá que se a população é uma população que o cristianismo aqui é quem opera, é a maior religião que temos, o cristianismo no Brasil, aqui teria que ser ao contrário, né? Porque lá na Bíblia diz o seguinte, olha, o amor lança fora o medo. Então, ou seja, olha que doideira, né? Se o país está entre os primeiros ali, com a maior taxa de pessoas com ansiedade, e aí é o país que tem regido pelo o Deus do amor, que é Jesus. É interessante isso, né? Ou seja, porque o amor, se você vive pelo amor, você teria que lançar o medo fora. Se você vive por fé, assim como a religião ensina, que você se move por fé, você teria que lançar o medo fora. É engraçado, né? Um país onde o cristianismo, ele é a maior religião que temos aqui no Brasil, a maior religião do mundo, e o suposto diabo aqui manipula as pessoas através do medo. Então, enfim, não quero entrar num papo religioso. Estou falando aqui só mais um papo filosófico aqui, que é a intenção dele. Ele deixa bem claro isso, que a filosofia dele é... Aqui o que ele diz aqui, ó. A filosofia dele é para fazer com que as pessoas tenham uma vida de sucesso. Que ele diz aqui, ó. Então, as principais causas
tanto do fracasso como do sucesso. Então, por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar em filosofia e de realizações as principais causas tanto do fracasso como do sucesso. Então, a filosofia dele de realizações. Então, vamos ficar aqui no papo mais filosófico, vamos deixar a religião aqui um pouco de lado, né? Só quis trazer assim uma comparação, porque se é um país onde a religião, o cristianismo domina e o Deus é o Deus do amor, se move por fé, não deveria ter um alto nível de pessoas com ansiedade, né? Enfim, medo, porque medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, ou seja, um diabo idealizado. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, a fé em si mesmo. Então, quando você entende que você deixa esse arquétipo do inocente, do cara comum, e aí você coloca a armadura do quê? Do guerreiro. E vai para cima. E enfrenta os problemas. Você não fica esperando lá. O cara comum é o que corre, né? Ele vê o adversário, ele vê o inimigo e aí ele pega a rota ao contrário. Agora o guerreiro não. Né? Ele vai para cima. Ele enfrenta. O herói, né? Coloca a armadura do herói aí, o arquétipo do herói, e não tenha medo. A fé é inabalável em si mesmo. Não fique esperando de fora. Não fique esperando só por um Deus. Você tem que agir. É você que tem que agir. Faça a sua parte, tá? Então vamos aqui para a principal ferramenta do diabo aqui. Ele já falou, né, que é o medo, mas enfim, ele coloca aqui, diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente. É aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Então ele já vai colocar aqui o maior número, né? E é maior mesmo, porque aqui, ele coloca que deixa eu ver aqui qual é a página, hein? 98% da população está no controle dele, vivendo por medo. É brincadeira? Eu não lembro a página, mas é 98%, ou seja, então o maior truque e mais inteligente é o que? Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Medo e ignorância. Medo e ignorância. Ignorância. Então, ou seja, o conhecimento, ele te dá poder para você sair da ignorância e do medo. Então ele coloca aqui, o diabo falando: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Napoleão Hill, ele usa, né, o método maêutica socrática aqui, né, de fazer pergunta e aí pro o tal suposto diabo aqui responder. Então ele diz, olha, controle mental, ou seja, existe um controle mental da sociedade. Não é à toa que a televisão mostra o quê? Você ficar apavorado, com medo, viver na escassez, controle mental. O governo é a mesma coisa. E o sistema religioso só fala do quê? Do inferno, dos pecados, que você é um pecador, que você é isso, que você é aquilo. Que o diabo vai fazer você sofrer uma eternidade caso você não passar no teste da santidade. É brincadeira? Controle mental. Principalmente falarei sobre o princípio do hábito. Por que o hábito? O hábito, quando você está já sobre o efeito do hábito, você faz as coisas no automático. Porque aqui dali você não precisa mais pensar. Ou seja, Aristóteles ele diz: somos o que fazemos
repetidamente. Então, quando ele coloca em você um hábito do mal perverso, do medo, da ansiedade, de qualquer coisa que você fique parado, estagnado, ele tem um controle sobre você. Quando você para de pensar. Então ele coloca, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas, operando por esse princípio, estabeleço o hábito de alienar. Então ele controla você através do hábito. É você fazer repetidamente a mesma coisa, até se tornar uma crença, um padrão comportamental seu. Então, alienação, né? A alienação. E como que a pessoa é alienada? Aqui, ele diz aqui, ó, o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo, tentando justamente descobrir isso. Ou seja, você não tem um propósito definido, você não sabe o que você quer. Você não sabe que direção você vai seguir. Você não se conhece. Você não sabe quem é você. Você não sabe o legado que você quer deixar. Fica fácil demais para o suposto diabo. Então ele coloca aqui, ó, a mente. Então, se ele quer ter o controle mental, ele coloca aqui, ó, a mente é nada mais, nada menos que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e à absoluta dominação. Dominação. Então ele coloca aqui, ó, medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça e por aí vai. E aí você fica escravo, você vira um escravo, um alienado. Você não questiona o porquê e o para quê. Eu ajo assim, por que eu faço assim? Então questione, entenda, procure sua identidade, o seu verdadeiro eu, a sua causa, a sua luta. Pelo que vale a pena viver. Isso vem através do que? Essa alienação. Os pais, os professores, instrutores, a religião, a política. Aqui, 98% das pessoas do mundo ele controla através do que? Do medo. E o maior medo começa na infância, quando ele coloca o medo do inferno. Então não seja um alienado. Quebre esse ciclo de miséria. Então quando você pensa aqui em amor, gratidão, fé, prosperidade, esperança, você está fazendo o quê? Consequentemente, as perco. Por quê? Porque isso aqui é uma mente que não está alienada. Amor, esperança, gratidão, fé inabalável, propósito de vida, missão, objetivo. É isso. Se você não quiser ser um alienado, tenha um propósito de vida, um propósito definido. Não seja um alienado, não tenha medo do diabo. O diabo ele só pode com você, esse suposto diabo criado, né? Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, criado pelo homem. Ele só tem poder se você der poder para ele. Pense, saia fora da caixinha. Quebre esse sistema maligno que quer ver você aprisionado dentro da Matrix. Ou seja, então ele coloca aqui, para finalizar o vídeo, aqui, para finalizar, entenda o seguinte aqui, aqui está você e aqui tem um eu e aqui tem um falso, né? Que é um falso eu. O falso eu é um alienado. O seu verdadeiro eu está aqui. Descubra como que você sai daqui desse falso eu e chega nesse eu. Como? Através de uma investigação. Entre para dentro de você. Conheça-te a ti mesmo. Olha. Tarde te amei, a beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Esse procurava fora e tu estava dentro. Jesus foi perguntado lá no livro milenar.
quando que viria o reino de Deus, ele falou, já está entre vós. É dentro. Deus está dentro. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem a Bíblia como um instrumento, uma ferramenta, um guia, mas não lê. É melhor você ser um ateu. Você tem um livro que guia a sua vida e você não lê ele, pelo amor de Deus, né? Então saia dessa alienação, encare o seu verdadeiro eu, deixe o arquétipo do cara comum, do inocente e vá para a batalha. Você agora é o guerreiro, é o herói. Enfim, vou finalizar aqui dizendo o seguinte, olha, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Ou você domina sua mente, ou algo ou alguma coisa vai te dominar. Vai dominar ela. Aqui, ó. Mente. Então, se você gostou desse conteúdo, é um livro que vale a pena ser lido, tá? Vale a pena ser lido, sim. Eu li na época, eu estava aqui agora pensando, né? Aí eu falei, vou trazer aqui um resumo do livro, que eu acho, que eu penso. Falei pouco. Esse livro aqui tem conteúdo para você falar aí 2, 3 horas tranquilamente. Mas é o suficiente para você compreender que tem um sistema, existe um sistema ou mais que quer ver você na pobreza, na miséria, que você seja uma ameba. Mas cabe a você agora definir aqui, ó, um propósito definido e não ter medo, não ser um alienado. Entenda. Coloca o escudo, a capa do guerreiro, pegue sua espada e vá para a batalha. Enfrentamento. O herói vai de encontro com o tal do inimigo. O herói vai de encontro. O cara comum foge. É isso, pessoal. Então, inscreva-se no canal e deixa aquele like. Fui!